Memento Vivere, nosso espaço aí semanal para pensar um pouquinho mais sobre a vida, sobre aspectos que nem sempre se para observar, mas que com certeza fazem uma diferença na vida, porque quando nós nos acostumamos a intencionalmente fazer reflexões existenciais, esse processo de autoconhecimento se potencializa. Então eu tenho certeza que esses momentos são, né, especiais para gente fazer esse breve exercício, alguns minutos que você dedica aqui nesse breve exercício de pensar sobre a vida. Eu tenho tanta coisa que gosto de falar, das minhas pesquisas, das minhas observações sobre a existência e tudo aquilo que eu vou trazendo e, né, vou anotando aqui, tudo aquilo é porque faz muito sentido, eu acho que faz sentido para a sua existência também. Então, vamos lá ao nosso tema de hoje, que eu intitulei de A Sabedoria de Quem Permanece. E hoje eu trago aqui, né, o universo de Star Wars, o universo fantástico criado por George Lucas, ainda na década de 1970, quando foi lançado o primeiro filme, que depois se torna o episódio 4, e aí você tem um universo inteiro dessa galáxia muito distante e daquilo que acontece nessa galáxia. E eu sou um fã desse universo de Star Wars, acho que quase tudo, se não tudo que tem disponível de Star Wars eu já assisti e gosto de ler os livros, as coisas, é tudo muito bacana. E eu tenho, entre muitos personagens que eu gosto, eu tenho o meu personagem preferido, esse pequeno grande mestre, acho que a gente deveria dizer assim, que era o mestre Yoda. A sabedoria de quem permanece. Para quem não tem contato com esse universo, o universo de Star Wars, para quem nunca assistiu, não tem problema, eu vou contextualizar você aqui do que a gente vai comentar hoje, de que lições de vida existem a partir disso. Nós vivemos, claro, num mundo que valoriza muito a força bruta. A força bruta. Nós queremos, né, viver, né, nas academias, nós queremos, né, que essa força bruta se manifeste, aí nessa força estão o cenário das guerras, o cenário da violência. Vivemos num mundo que, em muitos aspectos, é marcado pelo valor dessa força bruta. Aqui tem outra força. Inclusive o universo de Star Wars é dominado por essa dimensão, a força, a força. Mas há uma outra força aqui que é a força da sabedoria. E como eu chamo nesse episódio, a sabedoria de quem permanece. Qual é essa sabedoria? Nós vamos pensar um pouquinho sobre a nossa relação com aquilo que é longevo, aquilo que permanece, contra aquilo que é apressado. Apressado. Em muitos aspectos, queremos resultados rápidos. Queremos resultados que sejam assim, rapidinhos. Então, quando eu sou fã desse personagem, porque ele é um personagem que permanece. Como permanece? Yoda, ele treinou toda a dimensão de Star Wars em cima dos Jedi. Os Jedi que usavam essas espadas, etc., o sabre de luz. Yoda treinou Jedi por 800 anos. É uma lenda, é uma metáfora muito interessante. 800 anos treinando Jedi, fiel àquilo que era essencial. O que era essencial para Yoda? Ensinar, preparar outros. Por 8 séculos ele fez isso. Como é que a gente lida com aquilo que é de longa duração? Em contraste com o ritmo apressado do mundo onde vivemos, das realidades onde estamos inseridos, do cotidiano onde estamos mergulhados nele, onde tudo é muito rápido, onde a pressa muitas vezes nos domina, onde o relógio é um verdadeiro tirano tantas vezes, vivemos dominados por essa pressa. E aquilo que permanece?
e aquilo que é de longa duração. E aquilo que vai com o tempo sem se desgastar com o tempo. Não faz muito estava vendo a reportagem, talvez você tenha visto, sobre um senhorzinho lá em Tóquio, no metrô de Tóquio, 100 anos, ele tem 100 anos, tem um restaurante no metrô de Tóquio, no subsolo do metrô de Tóquio, atende 10 pessoas de cada vez, custa $300 para você comer ali, você pode ficar só 20 minutos comendo, come aquilo que o chefe preparou para aquele dia, não tem um cardápio, $300, você leva até um ano para poder marcar para comer ali. Esse homem tem 100 anos. É ele mesmo quem vai todo dia ao mercado de Tóquio para comprar o peixe e servir ali a sua iguaria. Aquilo que permanece contra aquilo que é rápido, contra aquilo que é na pressa. Quanto nós valorizamos aquilo que permanece. Então, o guerreiro que foi o mestre Oda, ele foi marcado não somente por um domínio muito grande da força, por ser um grande guerreiro, mas por ser paciente. Como é que a gente consegue unir essas duas coisas, força e paciência? Quando é que a força é para ser utilizada, quando é que ela é para ser contida? E Oda era um conhecedor profundo dos mistérios da força, mas ele usava aí vem uma palavra aqui, parcimônia. A gente sabe ter parcimônia quando pesar um pouco mais a mão, quando retirar. É assim que esse mestre do universo de Star Wars, ele constrói uma vida como um respeitável estrategista, ele é reconhecido por suas decisões sábias, mas, tem sempre um mas, né? Mas ele tinha fragilidades. Não somente a fragilidade no seu corpo, ele é um homem muito pequeno, um ser muito pequeno, único na sua raça, ele tinha suas fragilidades, porque com o passar do tempo, parece que Yoda e o próprio conselho, havia ali o conselho Jedi, o conselho foi dominado por uma cegueira, e ele e esse conselho deixaram de enxergar a sombra, o mal que começa a nascer naquele universo e a dominar aquele universo, a força silenciosa do mal. O conselho, por sua arrogância, olha quantas lições preciosas tem aqui. Às vezes, por nossa arrogância, querendo fazer o bem, querendo acertar, mas quando somos arrogantes, por nossa arrogância, nós podemos deixar de enxergar aquilo que está acontecendo. Deixamos de enxergar a força de um mal que vai nascendo. Esse mal pode ser caracterizado por várias coisas dentro do nosso universo, não do universo ficcional de Star Wars, mas dentro do nosso universo, do nosso mundo real, do nosso cotidiano. Como é que nós lidamos com isso? Com a arrogância que pode dominar a nossa vida, com a arrogância que pode chegar quando achamos que sabemos tudo, achamos que damos conta de tudo, então deixamos de perceber. Quantas vezes tenho falado isso aqui, o perigo de a gente deixar de perceber? Permanecer e afastar-se. Na saga de Star Wars tem talvez a batalha mais emblemática, extraordinária do universo de Star Wars seja essa aqui, quando o mestre Jedi Yoda, ele batalha contra o Palpatine, o símbolo do mal, e ele é derrotado. Ele é derrotado. Derrotado, sem condições, aí vem agora a lição, ele decide isolar-se. Ele decide ir para o exílio, ele vai para o exílio. Ele reconhece, porque talvez a gente precise sempre lembrar disso, que essa sabedoria que permanece exige a gente reconhecer quando é tempo de ficar e quando é tempo de afastar-se. Quando é tempo de recolher-se. Para Yoda foi esse tempo de exílio.
esse tempo em que ele reconhece que a força não lhe foi suficiente para vencer aquela batalha mais. Olha que interessante. Quando será que é tempo de a gente se afastar ou de continuar? Isso é sabedoria. Por isso eu coloquei aqui a sabedoria que permanece. Olhe para a sua vida, olhe para o escopo da sua existência, em que você precisa permanecer e em que, às vezes, em quais aspectos a melhor sabedoria, a melhor decisão é afastar-se. Yoda soube quando fazer isso. Nós sabemos quando é necessário afastar-se. E interessante que a história dele não termina aí com esse afastamento, porque na saga de Star Wars ele é chamado mais uma vez a treinar o último Jedi. Ele é chamado mais uma vez, ele é convocado mais uma vez. Ele está ali e mais uma vez, 800 anos treinando Jedi, agora afastado, ele quase à morte decide usar tudo que sabia para treinar mais um. Então a sabedoria de quem permanece é a gente saber, muito especialmente, quando estar e quando não estar. Quando afastar-se e saber reconhecer que momento é esse. Porque esse momento não vai aparecer assim claramente. É preciso e aí de novo a palavra que nos acompanha aqui nesse momento, sabedoria. O que é sabedoria? Capacidade de tomar boas decisões. Então, quantas pessoas não sabem quando sair de cena? Não sabem. E acabam insistindo, às vezes, numa função, às vezes, num relacionamento, não sabem quando sair de cena. Outras pessoas que começam bem, e aí vem aqui a sabedoria de quem permanece, outras pessoas que começam bem alguma coisa, mas não têm força para permanecer. Não têm sabedoria para permanecer. Então a impaciência domina. O querer resultados rápidos pode ser destrutivo para projetos de sonhos a longo prazo. Percebe quantas coisas a gente está falando aqui hoje? Quando sair de cena, quando lutar, quando usar a força, quando acalmar, quando voltar à cena. Sabedoria de quem permanece, porque construir uma vida não é um exercício de um dia, é um exercício de longa duração, é um exercício a longo prazo. Então, assim, por causa da impaciência de querer resultados rápidos, muitas vezes desistimos daquilo que deveria permanecer. As grandes construções que permanecem ao longo do tempo. Olha aí na sua cidade, olha aí na sua dimensão do seu país, quantas construções físicas que permanecem ao longo do tempo, porque bem construídas. Quantas empresas permanecem ao longo de gerações bem consolidadas. Então a força daquilo que permanece. Se você quiser pensar em algumas lições mais sobre o mestre Yoda e aquilo que permanece, por exemplo, eu anotei aqui pensando, né? Yoda fazia sempre o uso contido, eu chamei de uso contido da força. Quantos conflitos existem porque as pessoas exageram no uso da força bruta. Aí tudo dá errado, tudo se destempera. Quantos conflitos nascem por causa desse uso excessivo da força, dentro dos relacionamentos pessoais, dentro do mundo do trabalho. Quer ver outra coisa? Pense no que é construir uma imagem de respeito. Sabe, respeito, você nunca pode exigir que o outro, seja esse outro quem for, o outro tenha respeito por você. Respeito a gente não exige, a gente conquista. Tem uma frase, eu fiquei lembrando essa semana dessa frase, uma frase de Margaret Thatcher. As gerações mais novas não vão lembrar quem foi Margaret Thatcher, chamada Dama de Ferro. Né? Foi primeira-ministra da Inglaterra por muito tempo, em momentos muito difíceis. Margaret Thatcher, questionada como foi tantas vezes, decisões às vezes equivocadas, mas uma mulher muito forte. Ela tinha uma frase que se tornou icônica na sua passagem como primeira-ministra. Ela disse assim: se você tiver que provar que é uma dama, então você já não é. Como eu gosto disso. Se você tem que provar que é uma dama, então você já não é.
Quando você tem que provar, que exigir que os outros respeitem você, esse respeito já se foi. Por quê? Ele não é imposto, ele é conquistado. Percebe quanta beleza tem para a gente aprender? Aprender daquilo que permanece e daquilo que deve ser deixado ir embora. Outro dia a gente vai falar sobre aquilo que deve ser deixado ir embora. O momento de permanecer, o momento de se afastar. O momento de começar de novo, como Yoda fez. Então, onde eu devo me conter e onde eu devo carregar a mão ali? Onde? Sabedoria. Olha que palavra bonita, que conceito grandioso. Então eu desejo que essa sabedoria faça parte da sua vida, da minha vida. Estamos em busca disso, de sabedoria, capacidade de tomar boas decisões, sabedoria que permanece, não num reino ficcional, não numa ficção de Hollywood, mas na dimensão de nossa vida, de nossa existência, que a gente possa ter essa sabedoria que permanece. Se esse momento foi válido para você, curta aí esse nosso vídeo, compartilha com seus amigos, com sua família, se inscreva no canal, convide os outros para se inscreverem, para a gente ter uma comunidade que pensa sobre essas coisas, que reflete sobre a vida. Por quê? Porque quer uma vida melhor, cada dia melhor. Memento viver é isso, uma vida com significado. Lembre-se de viver, acho que essa é a ordem do dia. Grande abraço para você.